Capítulo 27. O dia estava delicioso, nem muito quente, nem muito frio, nem muito claro, nem muito nublado. Muito embora a verba para jardinagem tivesse sido cortada havia muitos anos, os poucos pés esparsos de sempre vida crescendo nos degraus de acesso à Biblioteca Galáctica acrescentavam uma nota alegre à manhã. Construída ao estilo clássico da antiguidade, a fachada ostentava uma das maiores escadarias existentes em todo o Império, menor apenas do que a sequência de degraus do próprio Palácio Imperial. Entretanto, a maioria dos visitantes da biblioteca preferia entrar pela esteira deslizante. Seldon alimentava altas esperanças para aquele dia. Depois de ele e Seth Impalver terem sido inocentados de todas as acusações de seu mais recente caso de delito de agressão corporal, Ari Seldon se sentia um novo homem. Embora tivesse sido uma experiência dolorosa, sua natureza tão pública acabará favorecendo a causa de Seldon. A juíza Tejampop Gensli, considerada uma das pessoas mais influentes na magistratura de Trantor, se não a mais influente, tinha sido inclemente no pronunciamento de seu parecer, prestado no dia seguinte ao emocionado depoimento de Rial Nevas. Quando chegamos a tal encruzilhada em nossa sociedade dita civilizada, dissera a juíza em tom peremptório do alto de seu assento, em que um homem da estatura do professor Ari Seldon é forçado a suportar a humilhação, o abuso e as mentiras de seus pares simplesmente por ser quem é e por defender suas ideias, realmente estamos numa era de trevas no Império. Admito que, no princípio, eu também me deixei levar. Eu pensei, por que o professor Seldon não se valeria de truques assim para tentar validar suas predições? Mas, como acabei enxergando, eu cometi um erro crasso. Então a juíza franzira a testa fortemente e uma onda azul escura começara a subir por seu pescoço e alcançar-lhe as maçãs do rosto. Tudo isso porque eu estava atribuindo ao professor Seldon motivos nascidos de nossa nova sociedade, uma sociedade em que a honestidade, a decência e a boa vontade podem levar alguém a ser morto. Uma sociedade em que parece que é preciso recorrer à desonestidade e às artimanhas apenas para sobreviver. Como nos distanciamos dos princípios que nortearam a fundação de nossa sociedade. Desta vez tivemos sorte, concidadãos de Trantor. Devemos um profundo agradecimento ao professor Ari Seldon por nos haver revelado nossa verdadeira natureza. Inspiremo-nos em seu exemplo para nos determinar a manter vigilância e combater as forças mais cruas de nossa natureza humana. Após a audiência, o imperador enviará a Seldon um holodisco parabenizando-o. Nessa peça, ele falava de sua esperança de que agora talvez Seldon conseguisse renovar os subsídios para seu projeto. Enquanto Seldon era transportado pela esteira deslizante, ele pensava no status atual de seu projeto de psicohistória. Seu bom amigo, o ex-bibliotecário-chefe, lá Zeno, estava aposentado. Durante seu mandato, Zeno fora um ardente defensor de Seldon e de seu trabalho. Na maioria das vezes, porém, as mãos de Zeno tinham permanecido atadas pelo conselho da biblioteca. Mas ele havia garantido a Seldon que o novo e afável bibliotecário-chefe, Trima Carnil, era tão progressista quanto ele havia sido, e muito benquisto pelas diversas facções de membros do conselho. Antes de partir de Trantor rumo à sua terra natal, Vencore, Zeno dissera a Seldon: Ari, meu amigo, a Carnil é um bom homem, uma pessoa de intelecto profundo e mente aberta. Estou seguro de que fará tudo o que puder para ajudá-lo e para promover o projeto. Entreguei a ele o arquivo inteiro com dados sobre você e sua enciclopédia. Sei que ele ficará tão empolgado quanto eu com a contribuição que isso representa para a humanidade. Cuide-se, meu amigo. Eu sempre me lembrarei de você com afeto. Portanto, hoje, Ari Seldon teria seu primeiro encontro oficial com o novo bibliotecário-chefe. Estava entusiasmado com as palavras tranquilizadoras que Lazeno lhe havia endereçado e ansioso por descrever seus planos para o futuro do projeto e da enciclopédia. Trima Carnil se levantou quando Ari adentrou o gabinete do bibliotecário-chefe. Ele já havia deixado algumas marcas no local. Enquanto Zeno tinha ocupado cada canto e cada nicho da sala com holodiscos e jornais tridimensionais de diferentes setores de Trantor, juntamente com uma estonteante variedade de visiglobos representando os vários mundos do Império a rodopiar a meia altura pelo aposento todo, a Carnil eliminara as pilhas de dados e imagens que Zeno apreciava manter à sua imediata disposição. Uma grande holotela agora dominava uma parede inteira e nela, Seldon supus, a Carnil poderia visualizar qualquer publicação ou transmissão que desejasse. A Carnil era um homem baixo e atarracado, com uma expressão levemente distraída, resultado de uma correção de córnea realizada na infância e que não fora bem sucedida, que mascarava uma inteligência temível e uma percepção incessante de tudo o que se passava ao seu redor, a cada instante. Bem, professor Seldon. Entre. Sente-se. A Carnil indicou uma cadeira de encosto reto, colocada à frente de sua escrivaninha. Achei muito fortuito que você tenha solicitado esta reunião.
Veja, era minha intenção entrar em contato com você assim que fui empossado. Seldon aqueceu, satisfeito de saber que o novo bibliotecário-chefe o havia considerado uma prioridade suficiente para planejar recebê-lo ainda nos primeiros dias de seu mandato, um momento sempre muito agitado. Mas primeiro, professor, por favor, diga-me por que quis me ver, antes de passarmos para assuntos provavelmente mais prosaicos. Seldon pigarreou e inclinou-se para a frente. Bibliotecário-chefe, Lazeno sem dúvida colocou a par do trabalho que faço aqui e das ideias que tenho para a confecção de uma enciclopédia galáctica. Laz era um grande entusiasta desses projetos e foi de grande ajuda, providenciando inclusive um estúdio privado para mim aqui, além de acesso ilimitado aos vastos recursos da biblioteca. Aliás, foi ele inclusive quem localizou a futura sede do projeto da enciclopédia, no remoto mundo exterior chamado Terminus. Entretanto, houve uma coisa que Laz não me pôde fornecer. Para poder manter o projeto dentro do cronograma, preciso de espaço de trabalho e acesso ilimitado também para alguns dos meus assistentes. É um empreendimento enorme apenas a coleta de informações a serem copiadas e transferidas para Terminus antes de efetivamente podermos começar a tarefa de compilar a enciclopédia. Laz não era popular junto ao conselho da biblioteca, como sem dúvida o senhor está informado. No entanto, o senhor é. Por isso é que lhe solicito, bibliotecário-chefe, que meus colegas e eu recebamos os mesmos privilégios dos funcionários graduados para podermos dar prosseguimento a esse nosso trabalho tão vital. Nessa altura, Ari fez uma pausa, praticamente sem fôlego. Ele tinha certeza de que sua fala, que na noite anterior tinha passado e repassado mentalmente inúmeras vezes, surtiria o efeito desejado. Confiante na resposta que receberia de Acarnil, esperou. Professor Seldon, Acarnil começou e, com isso, o sorriso esperançoso de Seldon se dissipou. Na voz do bibliotecário-chefe havia um timbre que Seldon não havia esperado. Meu estimado predecessor me transmitiu, com exaustivos detalhes, uma explicação de seu trabalho aqui na biblioteca. Ele foi muito enfático a respeito de sua pesquisa e, em seu entusiasmo, estava comprometido com a ideia de seus colegas virem para cá trabalhar com você. Assim como eu também, professor Seldon. E, dada a pausa que Acarnil fizera, Seldon ergueu os olhos incisivamente, no começo. Eu estava prestes a convocar uma reunião especial do conselho para propor um conjunto maior de salas para acomodar você e seus enciclopedistas. Porém, professor, tudo isso agora mudou. Mudou. E por quê? Professor Seldon, você acabou de ser citado como réu principal num caso muito espetacular de acusação por delito de lesão corporal. Mas eu fui absolvido, Seldon interpôs. O caso nem chegou a ir a julgamento. Não obstante, professor, sua última aparição perante a visão do público deu-lhe, como dizer, um verniz inegável de má reputação. Oh, sim, você foi inocentado de todas as acusações. Mas, para que a absolvição lhe fosse concedida, seu nome, seu passado, suas ideias e seu trabalho foram expostos perante todos os mundos. E, mesmo se uma juíza de ideias progressistas declarou que você é um cidadão irrepreensível, o que dizer dos milhões, talvez bilhões, de outros cidadãos comuns que não enxergam um psicohistoriador pioneiro lutando para preservar a glória de sua civilização, e sim um louco furioso que proclama em altos brados o extermínio de nosso grande e poderoso império? Dada a própria natureza de seu trabalho, você está ameaçando a trama básica do império. Não me refiro ao imenso, anônimo e monolítico império sem face, mas, sim, ao povo que é o coração e a alma desse mesmo império. Quando você diz a essas multidões que o império está fracassando, está na realidade dizendo que essas pessoas estão fracassando. E isso, meu caro professor, o cidadão médio não pode aturar. Querendo ou não, Seldon, você se tornou alvo de desdém, tema de comentários ridicularizantes, motivo de piadas. Com licença, bibliotecário-chefe, mas há muitos anos já que sou motivo de piada em alguns círculos. Sim, mas apenas em alguns círculos. Esse último incidente, porém, e o próprio fórum público em que se desenrolou, o expôs a um ridículo ainda maior, não somente aqui em Trantor, mas também em muitos outros mundos. E, professor, quando lhe concedemos uma sala, nós, a Biblioteca Galáctica, estendemos nossa aprovação tácita ao seu trabalho. Assim, por inferência, nós, a biblioteca, nos tornamos igualmente motivo de piada em muitos outros mundos. E não importa com que força eu pessoalmente possa acreditar em suas ideias e em sua enciclopédia. Como bibliotecário-chefe da Biblioteca Galáctica em Trantor, devo pensar primeiro no bem da biblioteca. Assim, professor Seldon, sua solicitação para trazer seus colegas está negada. Ari Seldon deu um pulo na cadeira e se encostou com força no espaldar, como se tivesse levado um choque. Além disso, Acarnil prosseguiu,
Devo avisá-lo de que está em vigor a partir deste momento a suspensão temporária de 2 semanas de todos os seus privilégios dentro da biblioteca. O Conselho convocou uma reunião especial para tomar essa decisão. Professor Seldon. No prazo de 2 semanas, nós o notificaremos quanto à decisão de encerrarmos em definitivo ou não nossa associação com o senhor. Nesse momento, a Carnew se calou, colocou as 2 mãos espalmadas sobre a superfície imaculada de sua escrivaninha e ficou em pé. É tudo por hora, professor Seldon. Ari Seldon também ficou em pé, embora seu movimento para se erguer da cadeira não tivesse sido tão fácil nem tão ligeiro quanto de Trima Carnew. Eu poderia ter autorização para me dirigir diretamente ao conselho? Seldon pediu. Talvez eu fosse capaz de explicar para eles a importância vital da psicohistória e da enciclopédia. Receio que não, professor, a Carnew respondeu suavemente, e nisso Seldon captou um breve vislumbre do homem que Lazeno lhe havia descrito. Mas, com a mesma rapidez, o gélido burocrata retomou o controle e a Carnew encaminhou Seldon até a porta. Quando as folhas da porta deslizaram para abrir, a Carnew acrescentou, 2 semanas, professor Seldon. Até lá. O Ari se aproximou do veículo que o aguardava e as portas deslizaram para se fechar. E agora? O que vou fazer? Seldon matutou, desconsolado. Será que é o fim do meu trabalho? Capítulo 28. Wanda, minha querida, o que é que está mantendo você tão ocupada? O Ari Seldon indagou assim que pôs os pés na sala da neta, na Universidade de Strelin. Antes, aquele tinha sido o escritório do brilhante matemático Hugo Amaril, cuja morte muito havia empobrecido o projeto de psicohistória. Felizmente, Wanda vinha aos poucos assumindo o papel de Hugo nos últimos anos, refinando e ajustando mais um pouco o primeiro radiante. Ora, estou trabalhando numa equação da seção 33 a 2D17. Veja aqui. E ela indicou uma mancha luminosa de cor violeta suspensa no ar, bem diante de seu rosto, que calibrei essa seção levando em consideração o quociente padrão, olha ali. Justamente o que eu tinha pensado, acho. Ela recuou alguns passos e esfregou os olhos. O que é isso, Wanda? Ari tinha se aproximado um pouco mais para estudar a equação. Ora, parece equação de términos, e no entanto. Wanda, isto é o inverso da equação de términos, não é? Sim, vovô. Veja, os números não estavam funcionando muito bem na equação de términos. Olha aqui. Wanda tocou num contato que ficava numa faixa embutida na parede e outra mancha ganhou vida com um tom intenso de vermelho, do outro lado da sala. Seldon e Wanda foram até lá para inspecionar melhor o elemento. Você percebe como agora tudo está se encaixando bem, vovô? Custei algumas semanas até chegar neste ponto. E como foi que você fez? Ari questionou, admirando as linhas da equação, sua lógica e sua elegância. No começo, eu me concentrei nela só deste lado de cá. Isolei todo o resto. Para fazer com que términos funcione, trabalhe com os elementos que dizem respeito a términos. Faz sentido, não faz? Mas, depois, eu me dei conta de que não podia apenas introduzir essa equação no sistema do primeiro radiante e esperar que ela se encaixasse perfeitamente, sem nenhum atrito, como se não tivesse acontecido nada. Colocar algo significa deslocar alguma outra coisa. O peso exige um contrapeso. Acho que o conceito ao qual você está se referindo é o que os antigos chamavam de yin e yang. Sim, é mais ou menos isso. Yin e yang. Então, percebi que, para aperfeiçoar o yin de términos, eu teria de localizar seu yang, está entendendo? E foi o que eu fiz, daquele lado. E ela voltou para perto da mancha violeta, que tinha ficado socada na outra borda da esfera do primeiro radiante. E, assim que ajustei estes números aqui, a equação de términos também se encaixou e entrou no lugar. Harmonia. Wanda parecia satisfeita consigo mesma, como se tivesse solucionado todos os problemas do Império. Wanda, isso é fascinante e mais tarde você vai me dizer o que acha que isso tudo significa para o projeto. Mas, agora, você tem de vir comigo até a Holotela. Recebi uma mensagem urgente de Santani há poucos minutos. Seu pai quer que nós o contatemos imediatamente. O sorriso de Wanda se desfez. Recentes notícias sobre combates em Santani tinham deixado a jovem alarmada. Quando os cortes orçamentários imperiais entraram em vigor, os cidadãos dos mundos exteriores foram os mais gravemente atingidos. Tinham acesso limitado aos mundos interiores mais ricos e mais populosos e estava cada vez mais difícil para eles negociarem os produtos de seus mundos para adquirir outros, importados, que lhes eram muito necessários. Hipernaves imperiais entravam e saíam de Santani em quantidade reduzida e esse mundo distante se sentia isolado do restante do Império.
Bolsões de rebeliões tinham se formado e irrompido por todo o planeta. Vovô, espero que esteja tudo bem, Wanda murmurou, revelando todo o seu medo no tom de voz. Não se preocupe, querida. Afinal de contas, devem estar a salvo, uma vez que Reich foi capaz de nos enviar uma mensagem. Na sala de Seldon, ele e Wanda se posicionaram diante da holotela, quando ela se ativou. Seldon inseriu o código no teclado ao lado da tela e os dois ficaram esperando alguns segundos até que a transmissão intergaláctica fosse completada. Lentamente, a tela pareceu se estender pela parede, mas como se estivesse entrando em um túnel, e desse túnel, indistinta a princípio, saiu a figura conhecida de um homem baixo, mas de uma constituição física poderosa. Conforme a conexão foi se aperfeiçoando, os traços do homem ficaram mais nítidos. Quando Seldon e Wanda conseguiram discernir o basto bigode da Lita de Reich, a figura ganhou vida. Pai! Wanda! Saudou o holograma tridimensional de Reich, projetado desde Santani até chegar ali, em Trantor. Ouçam, não tenho muito tempo. Ele se encolheu um pouco, como se tivesse levado um susto por causa de um barulho forte. As coisas por aqui ficaram muito ruins. O governo caiu e um partido provisório assumiu o poder. Está tudo uma confusão, como vocês podem imaginar. Acabei de embarcar Manela e Belis numa nave para Anacreon. Disse a elas que entrem em contato com vocês quando chegarem lá. O nome da nave é Arcádia Sétima. Você devia ter visto Manela, papai. Ela ficou completamente louca da vida por ter de partir. A única maneira que tive de convencê-la foi mostrando que era pela segurança de Belis. Sei o que vocês estão pensando, Wanda, papai. Claro que eu deveria ter ido com elas, se eu pudesse. Mas não havia espaço suficiente. Vocês deviam ter visto o que tive de fazer só para conseguir que elas embarcassem. Reich disparou um daqueles sorrisos tortos, que Seldon e Wanda tanto amavam, e então continuou. Além disso, como estou aqui, tenho ajudado a guarda da universidade. Podemos fazer parte do sistema imperial de universidades, mas somos uma instituição de aprendizado e construção, não de destruição. Uma coisa eu lhes digo, se um desses rebeldes locais de cabeça quente chegar perto das nossas coisas... Reich, Ari interrompeu. Qual é o tamanho da encrenca? Vocês estão perto de entrar em combate? Pai, você está em perigo? Wanda quis saber. Eles tiveram de esperar um pouco até que suas perguntas atravessassem os 9.000 parsecs de distância, através de toda a extensão da galáxia, até chegar aonde estava Reich. Eu não entendi muito bem o que você disse, respondeu o holograma. Tem alguns focos de luta acontecendo. Na realidade, é um pouco excitante, Reich acrescentou, rasgando aquele seu sorriso peculiar mais uma vez. Bom, vou ter de desligar agora. Lembrem-se, descubram o que aconteceu com Arcádia Sétima a caminho de Anacreon. Volto a entrar em contato assim que puder. Lembrem, E a transmissão foi encerrada, com o holograma desaparecendo. O túnel da holotela se fechou sobre si mesmo, e Seldon e Wanda ficaram ali, plantados, olhando para a parede nua. Vovô, ela perguntou, o que você acha que ele ia dizer? Não faço ideia, minha querida. Mas uma coisa eu sei, seu pai sabe se cuidar muito bem. Tenho pena do rebelde que chegar perto dele o suficiente para ganhar um chute-tufão do seu pai bem certeiro. Venha, vamos voltar para aquela equação e daqui a algumas horas procuraremos saber sobre o paradeiro da Arcádia Sétima. Asterisco, asterisco, asterisco. Comandante, o senhor não tem ideia do que aconteceu com aquela nave? O Ari Seldon estava novamente numa conversa intergaláctica, mas dessa vez com o comandante da Marinha Imperial, alocado em Anacreon. Para essa comunicação, Seldon estava usando a Visitela, um equipamento muito mais realista do que a holotela, mas também muito mais simples. Estou lhe dizendo, professor, não temos registro dessa hipernave solicitando permissão para entrar na atmosfera de Anacreon. Claro que as comunicações com Santani ficaram interrompidas por várias horas, e na semana passada, foram esporádicas no melhor dos casos. É possível que a nave tenha tentado nos alcançar através de algum canal baseado em Santani e não conseguiu completar a conexão, mas duvido. Não, o mais provável é que a Arcádia Sétima tenha mudado de destino. Voreg, talvez, ou Sarip. Já tentou algum desses outros mundos, professor? Não, Seldon respondeu irritado. Mas não vejo motivo para uma nave cujo destino era Anacreon não ir para Anacreon. Comandante, é fundamental que eu localize essa nave. Naturalmente, arriscou o comandante, a Arcádia Sétima pode não ter conseguido chegar. Quero dizer, pode não ter saído em segurança. Há muitos combates acontecendo por lá. Esses rebeldes não se importam com quem explodem.
Eles apenas fixam o alvo com seus lasers e fingem que estão atirando contra o Imperador Aegis. Eu lhe digo, professor, aqui, nas extremidades da galáxia, a história é muito diferente. Minha nora e minha neta estão naquela nave, comandante, Seldon revelou, com voz estrangulada. Oh, sinto muito, professor, disse o comandante, constrangido. Entre em contato com o senhor assim que souber de alguma coisa. Desanimado, Ari fechou o circuito do contato da visitela. Como estou cansado, ele pensou. E, divagando, acrescentou para si mesmo, mas não surpreso. Eu sabia que isso ia acontecer há quase 40 anos. Seldon sentiu uma amarga risadinha em seu íntimo. Talvez o comandante tivesse pensado que o estava deixando chocado, impressionando com os vívidos detalhes da vida na beirada. Mas Seldon estava inteiramente a par daquela beirada. E, quando ela se desmanchou, assim como uma peça tricotada com um fio solto, a peça inteira iria se desmanchar até atingir o núcleo, Trantor. Seldon percebeu que uma campainha suave estava tocando. Era o sinalizador da porta. Sim, vovô? Wanda chamou, entrando na sala. Estou assustada. Por quê, minha querida? Seldon indagou com uma ponta de aflição. Ele não queria compartilhar com ela o que tinha sabido, ou melhor, o que não tinha sabido, pelo comandante em Anacreon. Normalmente, mesmo eles estando tão distantes, eu sinto papai, a mamãe e Belis, eu sinto aqui, e ela apontou para a própria cabeça, e aqui também, e desceu a mão para pô-la sobre o coração. Mas agora eu não o sinto mais, ou sinto menos, como se estivessem se apagando. Parece aquelas lâmpadas do domo. E eu quero parar essa sensação. Quero trazê-los de volta e não consigo. Wanda, eu realmente acho que isso é só uma decorrência da preocupação por sua família, tendo em vista a rebelião. Você sabe que o tempo todo ocorrem levantes por toda parte no Império. Veja bem, querida, você sabe que as chances de acontecer alguma coisa ruim com Reich, Manella e Belis são praticamente nulas. Seu pai vai nos chamar qualquer dia desses para nos dizer que está tudo bem. Sua mãe e Belis vão desembarcar em Anacreon logo mais e tirar umas férias. Nós é que somos objetos de pena, estamos presos aqui, afundados até as orelhas em trabalho. Portanto, minha querida, vá para a cama e tenha apenas bons pensamentos. Eu lhe prometo que amanhã, sob o nosso domo ensolarado, as coisas vão parecer bem melhores. Está bem, vovô, Wanda concordou, mas não parecia totalmente convencida. Mas amanhã, se até amanhã não tivermos tido notícias, nós teremos Wanda, Ari atalhou, falando com sua voz mais doce. O que mais podemos fazer além de esperar? Wanda virou-se e saiu da sala com o peso de suas aflições caindo visivelmente sobre seus ombros. Ari acompanhou-a com o olhar e finalmente deixou que as suas próprias preocupações emergissem. Já haviam se passado 3 dias desde a última transmissão por holograma de Reich. Desde então, nada. E, hoje, o comandante naval em Anacreon negara ter qualquer informação acerca da nave chamada Arcádia VII. Mais cedo naquele mesmo dia, Ari tinha tentado entrar em contato com Reich em Santani, mas todos os raios de comunicação estavam inoperantes. Era como se Santani, e a Arcádia VII, tivessem simplesmente se desmembrado do Império, como as pétalas caídas de uma flor. Seldon sabia o que tinha de fazer agora. O Império podia ter caído, mas não estava liquidado. Seu poder, quando adequadamente manipulado, ainda era assombroso. Seldon disparou uma transmissão de emergência para o Imperador Aegis XIV. Capítulo 29. Que surpresa, meu amigo Ari! O rosto de Aegis estava sorridente na holotela, ao deparar com Seldon. Estou feliz por ter notícias suas, embora normalmente você solicite uma audiência pessoal e mais formal. Ora, você me deixou curioso. Qual é a urgência? Majestade, Seldon começou. Meu filho, Reich, a esposa dele e a filha vivem em Santani. Ah, Santani, o imperador repetiu, e com isso desfez o sorriso. Um bando de desgraçados desencaminhados. Se algum dia... Majestade, por favor, Ari cortou a fala do imperador, surpreendendo os dois com essa flagrante quebra do protocolo imperial. Meu filho conseguiu embarcar Manella e Belis numa hipernave chamada Arcádia VII com destino a Anacreon. Ele mesmo ficou em Santani. Isso foi há 3 dias. A nave não pousou em Anacreon. E meu filho parece ter desaparecido. Minhas chamadas para Santani não obtêm resposta e agora os raios de comunicação parecem ter se rompido. Majestade, por favor, o senhor poderia me ajudar? Ari, como você sabe, oficialmente todos os laços entre Santani e Trantor foram cortados.
Todavia, ainda tenho certa influência em alguns setores específicos de Santani. Ou seja, ainda existem uns poucos súditos leais a mim que até o momento não foram descobertos. Embora eu não possa fazer contato direto com nenhum dos meus agentes naquele mundo, posso compartilhar com você os relatórios que eu receber de lá. Evidentemente, são informações altamente confidenciais, mas, considerando sua situação e nosso relacionamento, vou lhe garantir acesso aos documentos que puderem ser de seu interesse. Estou esperando um próximo despacho para daqui a 1 hora. Se quiser, posso entrar em contato com você quando isso chegar. No ínterim, pedirei a um dos meus secretários que examinem todas as transmissões recebidas de Santani nos 3 últimos dias para tentar localizar alguma informação sobre Reich, Manella e Belly Seldon. Majestade, muito obrigado. Humildemente, eu lhe agradeço. E Ari Seldon afundou a cabeça enquanto a imagem do imperador desaparecia na holotela. 60 minutos depois, Ari Seldon continuava plantado no mesmo lugar, diante de sua escrivaninha, à espera de notícias vindas do imperador. A hora que havia acabado de escoar fora uma das mais difíceis de toda sua existência. Só a destruição de Dors lhe havia causado dor maior. Era não saber que deixava Ari desesperado. Ele construíra toda sua carreira em cima da noção de saber, tanto sobre o futuro como sobre o presente. E agora ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com as 3 pessoas que lhe eram mais preciosas. A holotela zumbiu discretamente e Ari apertou o contato para responder. A Giz apareceu. Ari, ele começou a dizer, pela lenta e discreta tristeza de sua voz, Ari soube que aquela ligação lhe traria más notícias. Meu filho, Ari pronunciou. Sim, o imperador confirmou. Reich foi morto, hoje cedo, num bombardeio contra a Universidade de Santani. Eu soube pelas minhas fontes que Reich estava inteirado do ataque iminente e se recusou a desertar de seu posto. Muitos rebeldes são universitários e Reich achou que, se soubessem que ele continuava lá, não iriam atacar. Mas o ódio venceu a razão. Veja, a universidade é, como você sabe, uma universidade imperial e os rebeldes acham que devem destruir todas as coisas que são imperiais antes de reconstruírem sua nova sociedade. Idiotas! Por quê? Então Agi se calou como se, de repente, tivesse percebido que Seldon não dava a mínima para a Universidade de Santani, ou para os planos dos rebeldes. Não naquele momento, pelo menos. Ari, se é que isso pode fazê-lo se sentir um pouco melhor, lembre-se de que seu filho morreu defendendo o conhecimento. Não foi pelo Império que Reich combateu e morreu, mas pela própria humanidade. Seldon levantou os olhos, inundados de lágrimas. Com voz débil, ele ainda indagou. E Manella e a pequena Bellis? O que aconteceu com elas? Encontraram a Arcádia Sétima? Essa busca ainda não nos trouxe resultados. Ari. A Arcádia Sétima de fato deixou Santani, como você disse, mas parece ter desaparecido. Pode ter sido sequestrada por rebeldes ou pode ter feito algum desvio de emergência. Nesta altura, simplesmente não sabemos. Seldon inclinou a cabeça, dando a entender que compreendia. Obrigado, Agis. Embora tenha me trazido uma notícia trágica, pelo menos me disse alguma coisa. Não saber era pior. Você é um verdadeiro amigo. Então, meu amigo, agora vou deixá-lo com suas lembranças, arrematou o imperador. A imagem dele foi sumindo da tela e Ari Seldon dobrou os braços sobre o tampo da escrivaninha. Ali apoiou a cabeça e então chorou. Capítulo 30. Wanda Seldon ajustou a faixa da cintura de seu traje único, puxando-a para ficar um pouco mais apertada. Com uma pazinha de mão começou a arrancar o mato que tinha brotado em sua pequena floreira do lado de fora do prédio da psicohistória, na Universidade de Strelin. Em geral, Wanda passava praticamente o tempo todo dentro da sua sala, trabalhando em seu primeiro radiante. A precisa elegância estatística daquelas fórmulas lhe proporcionavam conforto. As equações invariantes eram em certo sentido apaziguadoras, agora que o Império tinha enlouquecido. Mas quando a lembrança de seu amado pai, de sua mãe e de irmãzinha se tornavam demais para ela, quando nem mesmo as pesquisas que realizava eram capazes de distraí-la da perda terrível que lhe havia sido imposta recentemente, Wanda sempre vinha para esse lugar ao ar livre, a fim de cavocar o chão terraformado, como se ajudar algumas plantas a viver pudessem em alguma medida, mesmo que mínima, aliviar sua dor. Desde a morte de seu pai, um mês atrás, e do desaparecimento de Manella e de Bellis, Wanda, que sempre fora magra, vinha perdendo peso. Poucos meses antes, Ari Seldon teria demonstrado preocupação pela perda de apetite de sua neta querida, mas agora, afundado em seu próprio luto, ele nem parecia reparar nisso.
Uma profunda mudança se havia operado em Ari e Wanda Seldon e nos poucos membros remanescentes do projeto de psicohistória. Ari parecia ter desistido. Agora, passava quase todos os dias sentado em uma poltrona no solário de Strelin, contemplando a área da universidade, aquecido pelas lâmpadas brilhantes no alto do domo. De vez em quando, os integrantes do projeto diziam a Wanda que o guarda-costas de Seldon, o homem chamado Setim Palver, insistia com Seldon para que fossem caminhar sob o domo ou tentava fazê-lo conversar sobre os futuros rumos do projeto. Wanda se refugiara a ponto de quase se tornar uma reclusa, estudando as fascinantes equações do primeiro radiante. Ela podia perceber que o futuro que seu avô tanto lutara para alcançar estava finalmente tomando forma, e ele tinha razão. A enciclopédia deveria ser instalada em Terminus, ali seria construída a fundação. E a seção 33A2D17? Ali, Wanda podia ver o que Seldon chamava de a segunda fundação, ou a fundação secreta. Mas como? Sem o ativo interesse de Seldon, Wanda se sentia perdida quanto a como seguir em frente. E a dor pela destruição de sua família era tão intensa e profunda que ela não parecia ter forças suficientes para desvendar o caminho por si. Os membros do próprio projeto, as mais ou menos 50 pessoas que tinham permanecido, continuavam fazendo seu trabalho na medida do possível. A maioria era de enciclopedistas, pesquisando fontes de dados que precisariam copiar e catalogar quando enfim se mudassem para Terminus, se quando obtivessem acesso irrestrito à Biblioteca Galáctica. Nessa altura, estavam trabalhando movidos apenas pela fé. O professor Seldon tinha perdido direito a uma sala privativa na biblioteca, de modo que a perspectiva de algum outro membro do projeto conseguir acesso privilegiado era remota. Além dos enciclopedistas, os demais integrantes do projeto eram historiadores analistas e matemáticos. Os historiadores interpretavam as ações e os eventos passados e presentes, e depois entregavam seus dados aos matemáticos que, por sua vez, inseriam esses dados na grande equação psicohistórica. Um trabalho longo e árduo. Muitos membros do projeto tinham saído porque a remuneração era escassa. Os psicohistoriadores eram alvo de muitas piadas em Trantor, e a limitação de verbas havia forçado Seldon a adotar cortes drásticos nos salários. Mas a constante e tranquilizadora presença de Ari Seldon, até então, tinha superado as exigentes condições de trabalho no projeto. De fato, todos os integrantes que haviam restado, até a última pessoa, tinham tomado essa decisão por puro respeito e devoção ao professor Seldon. Agora, Wanda pensava com amargura, que motivo eles têm para ficar? Um leve sopro da brisa levou uma mecha de seus cabelos loiros a cair sobre seus olhos. Ela penteou para trás, distraída, e continuou a arrancar os talos de mato. Senhorita Seldon, posso lhe falar por um momento? Wanda se virou e olhou para cima. Um rapaz, que lhe pareceu ter 20 e poucos anos, estava em pé no caminho de cascalho ao lado dela. Ela imediatamente sentiu que ali estava uma forte e temível inteligência. Seu avô havia escolhido sabiamente. Wanda ficou em pé para falar com ele. Estou reconhecendo você. É o guarda-costas do meu avô, não é? Setim Palver. Se não estou enganada? Sim, está certa, senhorita Seldon. Palver confirmou e seu rosto corou de leve, como se ele tivesse ficado feliz por ser notado por uma moça tão linda. Senhorita Seldon, eu queria conversar com você sobre seu avô. Estou muito preocupado com ele. Temos de fazer alguma coisa. Fazer o quê, senhor Palver? Estou perdida. Desde que meu pai... E ela engoliu em seco, como se tivesse dificuldade para falar. Morreu e que minha mãe e minha irmã desapareceram, tudo que consigo é fazer com que ele saia da cama de manhã. E, para lhe dizer a verdade, esses fatos também me abalaram muito. Você entende, não é? Ela olhou diretamente nos olhos e viu que ele entendia. Senhorita Seldon, Palver respondeu suavemente, eu sinto muitíssimo por suas perdas. Mas você e o professor Seldon estão vivos e devem continuar trabalhando na psicohistória. O professor parece ter desistido. Eu tenho a esperança de que talvez nós pudéssemos imaginar alguma coisa para redespertar nele uma esperança. Uma razão para continuar, entende? Ah, senhor Palver, talvez o vovô tenha razão, Wanda pensou. Eu mesma duvido que haja algum motivo para seguirmos em frente. Mas ela respondeu, lamento, senhor Palver. Não consigo pensar em nada. Com o movimento da mão, ela mostrou o chão. Agora, como pode ver, preciso voltar a arrancar esses matinhos impertinentes. Não acho que o seu avô tenha razão. Acho que realmente existe um motivo para seguir em frente. Só precisamos encontrá-lo. Aquelas palavras a atingiram com muita força. Como é que ele podia saber o que ela havia pensado? A menos que...
Você consegue manipular mentes, não é? Wanda perguntou e segurou a respiração, como se tivesse receio da resposta que Palver pudesse dar. Sim, posso, o rapaz afirmou. Sempre pude, acho. Pelo menos, não consigo me lembrar de não fazer isso. Metade do tempo nem tenho consciência de que isso está acontecendo. Eu apenas sei o que as pessoas estão pensando ou pensaram. Encorajado pela compreensão que ele sentia emanar de Wanda, Palver continuou. Às vezes, tenho vislumbres disso vindo de outra pessoa. Sempre acontece quando estou no meio de muita gente, e não consigo localizar quem é, mas sei que existem outras pessoas como eu, como nós, por aí. Empolgada, Wanda agarrou a mão de Palver tendo deixado cair a ferramenta que estivera usando, já totalmente esquecida dela. Você tem alguma ideia do que isso pode significar? Para o vovô, para a psicohistória. Um de nós pode fazer algumas poucas coisas, mas nós dois juntos. E Wanda começou a andar na direção do prédio da psicohistória, deixando Palver plantado no caminho de cascalho. Já quase na entrada, ela se parou e se virou. Venha, senhor Palver. Precisamos contar isso para o meu avô. Wanda formulou a frase, sem abrir a boca. Sim, imagino que precisamos fazer isso mesmo, Palver respondeu, a caminho de alcançá-la. Capítulo 31. Wanda, você está me dizendo que fiquei buscando por toda parte em Trantor alguém com seu poder e essa pessoa está justamente aqui, há meses, sem que soubéssemos? Ari Seldon perguntou, incrédulo. Ele continuava cochilando no solário quando Wanda e Palver o despertaram para lhe transmitir essa extraordinária notícia. Sim, vovô, pense nisso. Nunca tive chance de conhecer Settin. O tempo que você fica com ele tem sido passado basicamente fora do projeto, e eu passo quase o tempo todo enfurnada na minha sala, trabalhando no primeiro radiante. Quando é que iríamos nos encontrar? Aliás, na única vez em que nossos caminhos se cruzaram, os resultados foram muito significativos. E quando foi isso? Seldon estranhou, tentando achar alguma pista em sua memória. Na última audiência, perante a juíza Lee, Wanda explicou imediatamente. Lembra-se daquela testemunha ocular que jurou que você e Settin tinham atacado os 3 arruaceiros? Lembra-se de como ele se descontrolou e contou a verdade afinal, mesmo parecendo não saber como nem por que estava fazendo aquilo? Mas Settin e eu tínhamos nos unido. Nós dois estávamos forçando Rial Nevas a falar a verdade. Ele tinha sido muito convincente em seu depoimento original. Duvido que um de nós, agindo sozinho, teria conseguido influenciá-lo. Mas juntos, e ela lançou um tímido olhar de esguelha para Palver, em pé, discretamente afastado, nosso poder é espantoso. Ari Seldon assimilou toda essa explicação e então fez menção de que ia falar alguma coisa. Mas Wanda ainda tinha algo mais a dizer. De fato, estamos pensando em passar esta tarde testando nossa habilidade mental, separados e juntos. Com base no pouco que descobrimos até agora, parece que o poder de Settin é um pouco menor do que o meu, talvez chegue a 5, na minha escala. Mas 5, combinado com 7 que eu sou, nos faz chegar a 12. Pense nisso, vovô. É fantástico. O senhor entende, professor? Palver, então, se pronunciou. Wanda e eu somos aquela inovação revolucionária que o senhor estava buscando. Podemos ajudá-lo a convencer os mundos da validade da psicohistória, podemos ajudá-lo a encontrar outros como nós, podemos ajudar a recolocar a psicohistória nos trilhos. Ari Seldon ergueu o olhar para abranger os 2 jovens, em pé à sua frente. O rosto dos 2 estava iluminado pelo brilho da juventude, com vigor e entusiasmo, e ele percebeu que aquilo fazia bem ao seu velho e cansado coração. Talvez, no final das contas, nem tudo estivesse perdido. Ele não tinha acreditado que seria capaz de sobreviver à mais recente tragédia, a morte de seu filho e o desaparecimento de sua nora e de sua outra neta, mas agora percebia como Reich vivia em Wanda. E em Wanda e Settin, ele soube instantaneamente, residia o futuro da fundação. Sim, Seldon concordou, anuindo vigorosamente. Venham comigo vocês 2, ajudem-me a levantar. Preciso voltar ao meu escritório para planejar nosso próximo passo. Capítulo 32. Professor Seldon, entre, disse Trima Carnil, com voz gélida. Ari Seldon, acompanhado de Wanda e Palver, entrou no intimidante escritório do bibliotecário-chefe. Obrigado, bibliotecário-chefe, Seldon respondeu enquanto se acomodava numa cadeira e encarava Carnil do outro lado da ampla escrivaninha. Desejo apresentar-lhe minha neta, Wanda, e meu amigo Settin Palver. Wanda é um membro inestimável do projeto de psicohistória, e sua especialidade é a matemática. E Settin, bem,
Setting está se tornando um psicohistoriador generalista de primeira qualidade, isto é, quando não está no cumprimento de seus deveres como meu guarda-costas, e Seldon deu uma breve risadinha amistosa. Sim, ótimo, tudo isso é muito bom de saber, professor, a Carnew salientou, surpreso com o bom humor de Seldon. Ele tinha esperado que o professor chegasse resmungando pelos cotovelos, suplicando por outra oportunidade de obter os privilégios especiais da biblioteca. Mas não entendo o motivo pelo qual você quis me ver. Suponho que tenha compreendido que nossa posição é inabalável. Não podemos permitir uma ligação da biblioteca com alguém tão extremamente impopular perante a população em geral. Afinal de contas, somos uma biblioteca pública e devemos ter em mente o que o público sente. A Carnew se recostou. Talvez agora começassem as reclamações. Entendo que não fui capaz de demovê-lo. No entanto, achei que se ouvisse o que tem a dizer dois dos membros mais jovens do projeto, os psicohistoriadores de amanhã, por assim dizer, talvez conseguisse visualizar melhor o papel vital que o projeto, e a enciclopédia em particular, desempenhará em nosso futuro. Por favor, ouça o que Wanda e Setting vieram lhe dizer. A Carnew lançou um olhar frio na direção dos dois jovens que ladeavam Seldon. Muito bem, então, ele concedeu, fazendo questão de olhar para a faixa de tempo que pendia da parede. 5 minutos e nada mais. Tenho uma biblioteca para cuidar. Bibliotecário-chefe, Wanda começou. Como meu avô seguramente já lhe explicou, a psicohistória é um recurso imensamente valioso a ser usado na preservação de nossa cultura. Sim, preservação, ela repetiu, ao perceber como os olhos de a Carnew se arregalaram ao ouvir a palavra. Uma ênfase indevida foi dada à destruição do império. Por causa disso, o verdadeiro valor da psicohistória foi ignorado. Com ela, ao nos tornarmos capazes de predizer o inevitável declínio de nossa civilização, também nos é permitido tomar medidas visando sua preservação. É essa a proposta essencial da Enciclopédia Galáctica. E é essa a razão de nós precisarmos de sua ajuda e da ajuda de sua grande biblioteca. A Carnew não pôde resistir e sorriu. A moça tinha um encanto inegável. Era tão sincera, falava tão bem. Ele a contemplou, sentada à sua frente, com os cabelos louros penteados e presos para trás num estilo acadêmico francamente espartano, mas que não só era incapaz de encobrir a beleza de seus traços como ainda o salientava. O que ela estava dizendo começava a fazer sentido. Talvez Wanda Seldon estivesse certa. Talvez ele tivesse analisado esse problema pelo ângulo errado. Se realmente fosse mais uma questão de preservação do que de destruição, bibliotecário-chefe, foi a vez de Setting Palver começar a falar. Esta grande biblioteca existe há milênios. Talvez ainda mais do que o Palácio Imperial, ela representa o vasto poder do Império, uma vez que o palácio abriga apenas o líder do Império, ao passo que a biblioteca é a sede da soma total do conhecimento imperial, de sua cultura e de sua história. Seu valor é incalculável. Não faz sentido preparar um tributo a esse grande repositório. A Enciclopédia Galáctica será precisamente isso, um sumário gigantesco de todo o conhecimento contido nestas paredes. Pense nisso. De repente, tudo ficou muito claro para Carnew. Como ele pôde deixar que o Conselho, especialmente Gennaro Mumeri, aquele sujeito fétido e arrogante, o convencesse a rescindir os privilégios de Seldon? Lá Zeno, uma pessoa cujo julgamento ele tinha em altíssima estima, fora um incansável defensor da enciclopédia de Seldon. Mais uma vez, ele relanceou os olhos pelo trio à sua frente, no aguardo de sua decisão. O Conselho teria uma enorme dificuldade para encontrar alguma coisa que fosse para se queixar a respeito dos membros do projeto, se é que os jovens que agora estavam em seu gabinete eram uma amostra representativa do tipo de pessoas que trabalhavam com Seldon. A Carnew ficou em pé e caminhou por sua sala, com a testa vincada por uma ruga profunda, como se estivesse formulando pensamentos. De cima de uma mesa, ele recolheu uma esfera de cristal leitoso e a sopesou na palma da mão. Trantor, a Carnew enunciou, em tom pensativo, a sede do Império, centro de toda a galáxia. Uma coisa notável, quando paramos para pensar nisso. Talvez tenhamos sido precipitados em nosso julgamento do professor Seldon. Agora que o seu projeto, essa enciclopédia galáctica, foi apresentado sob essa ótica, e ele fez um discreto aceno com a cabeça na direção de Wanda e Palver, percebo a importância de lhe permitir que continue trabalhando aqui dentro. E, naturalmente, concedendo acesso a alguns de seus colaboradores. Seldon sorriu agradecido e apertou a mão de Wanda. Não é apenas pela glória maior do Império que irei recomendar isso, a Carnew prosseguiu, parecendo até um pouco entusiasmado com a ideia, e com o som da própria voz. Você é famoso, professor Seldon. Quer as pessoas pensem que você é um lunático ou um gênio, parece que todo mundo tem uma opinião a seu respeito.
Se um acadêmico da sua estatura está associado com a Biblioteca Galáctica, isso só pode aumentar o nosso prestígio como bastião do empreendimento intelectual do mais alto gabarito. Ora, o brilho de sua presença pode ser usado para angariarmos os tão necessários fundos para atualizar as nossas coleções, aumentar nossos quadros, manter as portas abertas ao público por mais tempo. E a perspectiva de uma enciclopédia galáctica é, em si, um projeto monumental. Imagine a reação do público quando souber que a Biblioteca Galáctica está envolvida num empreendimento desse porte, destinado a dar destaque aos esplendores da nossa civilização, nossa gloriosa história, nossas brilhantes conquistas, nossas culturas magníficas. E pensar que eu, Trima Carnil, o bibliotecário-chefe, sou responsável por garantir que esse projeto tenha início. E então a Carnil mirou intensamente a esfera de cristal, mergulhando em seus próprios devaneios. Sim, professor Seldon, a Carnil finalmente se arrancou de seus pensamentos e voltou ao aqui e agora. O senhor e seus colegas receberão plenos privilégios exclusivos, além de um conjunto de salas onde trabalhar. Com isso, recolocou a bola de cristal sobre a mesa e, com o sussurro de seu manto, encaminhou-se de volta para seu assento. Naturalmente, terei um pouco de trabalho até persuadir o conselho, mas estou confiante de que posso lidar com todos eles. Deixem comigo. Seldon, Wanda e Palver olharam uns para os outros em triunfo, contendo pequenos sorrisos no canto da boca. Trima Carnil indicou com um gesto que agora os três podiam se retirar, e eles assim fizeram, deixando o bibliotecário-chefe instalado em sua cadeira, sonhando com toda a glória e todas as honrarias que adviriam a biblioteca sob sua égide. Impressionante, Seldon comentou, quando os três estavam seguramente instalados dentro de seu carro terrestre. Se vocês o tivessem visto em nossa última entrevista, ele chegou a dizer que eu estava ameaçando a trama básica do nosso império, ou alguma idiotice desse gênero. E hoje, após poucos minutos com vocês dois, não foi muito difícil, vovô, Wanda confessou enquanto pressionava o contato para colocar o veículo em movimento no meio do trânsito. Ela se recostou quando o piloto automático assumiu o comando. Wanda inseriu as coordenadas do destino desejado no painel de controle. Ele é um sujeito com uma noção muito grande de sua própria importância. A única coisa que precisamos fazer foi salientar os aspectos positivos da enciclopédia e a vaidade dele entrou em cena e resolveu tudo, daí em diante. No instante em que Wanda e eu entramos, Palver acrescentou, confortável no banco de trás, ele já estava vencido. Depois que nós dois começamos a forçar, foi fácil. Palver estendeu a mão e apertou carinhosamente o ombro de Wanda. Ela sorriu, e com sua mão deu tapinhas afetuosos na mão dele. Vou avisar os enciclopedistas o mais rápido possível, Seldon lembrou. Embora restem apenas 32, são trabalhadores bons e dedicados. Vou deixá-los instalados na biblioteca e então atacarei o obstáculo seguinte, a questão dos créditos. Talvez essa aliança com a biblioteca seja o que me falta para convencer as pessoas a nos dar as verbas. Vamos ver. Vou ligar para Tere Bindris de novo e vocês dois virão comigo na próxima reunião com ele. Ele se mostrou favorável ao projeto na primeira vez, mas como conseguirá resistir a nós agora? O carro terrestre enfim parou ao lado do prédio da Psicohistória, em Strelin. Os painéis laterais deslizaram para se abrir, mas Seldon não se movimentou de imediato a fim de desembarcar. Ele se virou para a neta. Wanda, você sabe o que vocês sete conseguiram fazer com a Carnil. Tenho certeza de que juntos conseguirão forçar alguns patronos financeiros a nos ajudar com créditos. Eu sei quanto você detesta se afastar de seu adorado primeiro radiante, mas essas visitas darão a vocês dois uma oportunidade de praticar, de melhorar suas habilidades, de ter uma noção melhor do que são capazes de fazer. Está bem, vovô, embora eu esteja segura de que, agora que você tem o aval da biblioteca, perceberá que a resistência a seus pedidos terá diminuído consideravelmente. Existe ainda outro motivo que acho importante para insistir que vocês dois saiam e circulem juntos. Setting, se não me engano, você disse que em certas ocasiões sentiu outra mente como a sua, mas não conseguiu identificar a pessoa. Sim, Palver confirmou. Tive alguns vislumbres, mas todas as vezes eu estava no meio de uma multidão. E, nestes meus 24 anos de vida, posso me lembrar de ter captado esses vislumbres apenas 4 ou 5 vezes. Mas, Setting, Seldon retomou o argumento, em voz baixa mas intensa. Cada um desses vislumbres possivelmente era da mente de alguém como você e Wanda, um outro mentálico. Wanda nunca sentiu esses vislumbres porque, para falar francamente, sempre levou uma vida muito protegida. Nas poucas vezes em que teve contato direto com a multidão possivelmente não havia nenhum mentálico por perto. E essa é a razão, talvez a mais importante de todas, para que vocês dois saiam à rua juntos, comigo ou não.
Devemos achar outros mentálicos. Vocês dois juntos são fortes o suficiente para influenciar uma pessoa só. Um grande grupo de pessoas como vocês, todas forçando juntas, terá o poder de mobilizar um império. Depois disso, Seldon girou as pernas para fora e siçou para fora do carro terrestre. Assistindo ao idoso professor andar mancando pelo acesso ao prédio da psicohistória, Wanda e Palver apenas intuíam vagamente a enorme responsabilidade que Seldon tinha acabado de colocar sobre seus jovens ombros. Capítulo 33. Já passava do meio da tarde e o sol trantoriano escorria pela pele metálica que encobria o vasto planeta. Ari Seldon estava na beirada do deck de observação da Universidade de Strelin, tentando proteger, com as mãos, os olhos do intenso reflexo da claridade. Muitos anos haviam se passado desde que ele tinha saído da cobertura do domo, exceto pelas poucas visitas que fizera ao palácio e, por algum motivo, essas ocasiões não contavam. Na área do palácio, a pessoa continuava essencialmente cercada. Seldon agora perambulava pela cidade, mesmo quando não estava acompanhado. Em primeiro lugar, porque Palver passava praticamente o tempo todo com Wanda, trabalhando no primeiro radiante, absorvido em suas pesquisas mentálicas, ou buscando outras pessoas como ele. Mas, se realmente quisesse, Seldon poderia ter achado outro rapaz, algum universitário ou um membro do projeto, para servir como seu guarda-costas. Contudo, ele sabia que isso não era mais necessário. Desde a muitíssimo divulgada audiência e após a retomada de sua ligação com a Biblioteca Galáctica, a Comissão de Segurança Pública havia renovado seu interesse pelo professor Seldon, e ele sabia que estava sendo seguido. Tinha captado sinais de sua sombra em diversas ocasiões, nos últimos meses. Tampouco tinha dúvidas de que sua casa e seu escritório tinham sido grampeados, mas ele mesmo acionava um escudo de estática toda vez que se envolvia em alguma comunicação estratégica. Seldon não sabia ao certo o que a comissão pensava dele. Talvez eles mesmos não tivessem certeza também. Independentemente de pensarem que ele era um lunático ou um profeta, ocupavam-se zelosamente em saber onde ele estava o tempo todo, e isso significava que, até que a comissão decidisse em contrário, ele estava seguro. Uma brisa leve formou amplas dobras no manto azul marinho que Seldon tinha colocado sobre seu traje único e despenteou os poucos fios de cabelo branco que lhe restavam na cabeça. Ele se inclinou sobre o parapeito para olhar mais abaixo e enxergar a ininterrupta manta de aço. Sob essa manta, como Seldon sabia, rumorejava o mecanismo de um mundo vastamente complexo. Se o domo fosse transparente, seria possível visualizar carros terrestres em disparada, gravitaxes unindo em meio à intrincada malha de túneis interligados, hipernaves espaciais carregando e descarregando cereais, produtos químicos e joias indo e vindo de praticamente todos os mundos do Império. Debaixo da cintilante cobertura de metal, a vida de 40 bilhões de pessoas estava sendo conduzida com todas as dores, as alegrias e a intensidade de uma existência humana. Essa era uma imagem que ele amava profundamente, esse panorama das realizações humanas, e era uma verdadeira punhalada bem no meio do seu coração que, no intervalo de apenas poucos séculos, tudo isso que agora se descortinava aos seus olhos estaria em ruínas. O grande domo estaria rachado e partido, e entre seus fragmentos iria revelar-se uma terra árida e desertificada onde antes se havia erguido uma próspera civilização. Embalado por uma profunda tristeza, meneou a cabeça, pois sabia que não havia nada ao seu alcance que pudesse impedir tal tragédia. No entanto, da mesma maneira como previra a queda do domo, Seldon também sabia que, daquela terra nua e devastada pelas últimas batalhas do Império, novos brotos despontariam com o tempo e, de alguma maneira, Trantor conseguiria se reerguer como um membro vigoroso do novo Império. O plano previa isso. Seldon se acomodou em um dos bancos que circundava todo o perímetro do deck. Sua perna latejava de dor. O esforço da viagem tinha sido excessivo, mas valerá a pena contemplar Trantor mais uma vez por aquele ângulo panorâmico, sentir o aracéu aberto e poder olhar lá para cima sem obstáculos. Seldon pensou na neta, sentindo muita saudade dela. Agora, ele pouco a via e invariavelmente Setim Palver estava junto, quando essas raras ocasiões aconteciam. Nos 3 meses que haviam decorrido desde que Wanda e Palver se haviam conhecido, pareciam ter se tornado inseparáveis. Wanda garantiu a Seldon que esse envolvimento constante era necessário ao projeto, mas o avô desconfiava de que se passava entre eles algo mais profundo do que apenas a devoção ao trabalho. Ele se lembrou dos sinais inequívocos que haviam marcado o início de sua relação com Dors. Eles estavam presentes ali, na maneira como aqueles 2 jovens olhavam um para o outro, com uma intensidade que era fruto não apenas da identificação intelectual, mas também de uma motivação emocional. Além disso, por conta de seus talentos, Wanda e Palver pareciam mais confortáveis um com o outro do que com outras pessoas. Seldon havia inclusive constatado que,
Quando não havia mais ninguém por perto, Wanda e Palver nem mesmo falavam um com o outro. Tinham habilidades mentais suficientemente avançadas para não sentirem necessidade de pronunciar palavras para se comunicar. Os demais integrantes do projeto não estavam inteirados do talento peculiar de Wanda e de Palver. Seldon tinha achado melhor manter em sigilo o trabalho daqueles dois mentálicos, pelo menos até que seu papel no plano estivesse firmemente definido. Na realidade, o plano em si estava firmemente definido, mas apenas na mente de Seldon. Quando mais uns poucos elementos se encaixassem, ele revelaria o plano a Wanda e a Palver, algum dia, se fosse preciso, a mais um ou dois de seus colaboradores. Lentamente, com movimentos rígidos, Seldon ficou em pé. Devia estar de volta a Strelin daí a 1 hora para uma reunião com Wanda e Settim. Tinham enviado um recado a ele, dizendo que queriam encontrá-lo para lhe fazer uma grande surpresa. Outra peça do quebra-cabeça, Seldon estava imaginando. Pela última vez, Seldon abrangeu a visão de Trantor com o olhar. Antes de se pôr a caminho de tomar o elevador de repulsão gravitacional, ele sorriu e suavemente pronunciou: Fundação. Capítulo 34. Seldon entrou em sua sala e viu que Wanda e Palver já tinham chegado e estavam sentados à mesa de reunião, na extremidade daquele gabinete. Como era de hábito entre aqueles dois jovens, o aposento estava em completo silêncio. Então, Seldon estancou ao perceber que havia uma nova pessoa em companhia de Wanda e Palver. Aquilo era muito esquisito. Por questão de educação, quando havia outras pessoas com eles, aqueles dois costumavam falar normalmente, mas ali nenhum deles estava abrindo a boca para dizer nada. Seldon examinou o desconhecido, um sujeito de aspecto incomum, com seus 35 anos e a aparência de alguém míope que tivesse ficado tempo demais debruçado em seus estudos. Se não fosse por um certo traço de determinação no queixo daquele desconhecido, Seldon pensava que iria julgá-lo depreciativamente como alguém ineficaz, mas sem dúvida isso seria um erro. O rosto daquele homem sugeria igualmente força e bondade. Seldon concluiu que era uma fisionomia confiável. Meu avô, Wanda saudou, erguendo-se graciosamente de sua cadeira. O coração de Seldon se apertou quando olhou para a neta. Ela havia mudado muito nos últimos meses, desde a perda de sua família. Antes, ela sempre o havia chamado de vovô e agora recorria ao tratamento mais formal, meu avô. No passado, parecia que ela mal conseguia se controlar para não sorrir ou dar risadinhas o tempo todo. Ultimamente, sua expressão serena só de vez em quando era interrompida por um sorriso mais rasgado. Mas agora, como sempre, ela estava linda e aquela beleza só era superada por seu assombroso intelecto. Wanda, Palver, Seldon cumprimentou, beijando a neta no rosto e dando um carinhoso tapinha no ombro do rapaz. Olá, Seldon saudou, voltando-se para o desconhecido que também se havia posto em pé. Sou Seldon. Estou profundamente honrado em conhecê-lo, professor, o homem respondeu. Sou Bor Alurin, e ele estendeu a mão para aquela forma arcaica de cumprimento, portanto, a mais formal de todas. Bor é psicólogo, Palver informou, e um grande admirador do seu trabalho. E, meu avô, o que é mais importante ainda, Bor é um de nós. Um de vocês? Seldon olhou de um para o outro dos jovens com uma interrogação no olhar. Vocês querem dizer? E seus olhos faiscaram. Sim, meu avô. Ontem, Settim e eu estávamos passeando pelo setor Eri, dando uma volta, circulando, como você tinha sugerido, sondando outras pessoas, e de repente, bom, lá estava ele. Reconhecemos imediatamente os padrões de pensamento e começamos a olhar em torno de nós tentando estabelecer contato. Settim continuou contando o episódio. Estávamos numa área comercial, perto do espaçoporto. Então as calçadas estavam lotadas de turistas e gente fazendo compras, em meio aos negociantes dos mundos exteriores. Parecia que ia ser uma busca infrutífera, mas então Wanda simplesmente parou e sinalizou: vem aqui para alguém em meio à multidão e Bor apareceu. Ele apenas veio caminhando na nossa direção e respondeu sim. Notável, Seldon comentou, olhando radiante na direção de sua neta. O doutor é doutor, certo? Alurin, o que acha de tudo isso? Bem, estou contente, confessou o psicólogo. Sempre me senti um pouco diferente e agora sei por quê. E se eu puder ser de alguma ajuda para vocês, bem. Mas, de repente, o psicólogo baixou os olhos para os próprios pés, como se tivesse percebido que estava sendo presunçoso. O que quis dizer é que Wanda e Settim disseram que de alguma maneira eu poderia contribuir para o seu projeto de psicohistória. Professor, nada me daria mais satisfação. Sim, é exatamente isso, Dr. Alurin. Aliás, acho que o senhor poderá fazer uma grande contribuição ao projeto,
se decidir se juntar a mim. Naturalmente, terá de abrir mão de tudo o que estiver fazendo agora, seja seu consultório particular, seja o magistério. O senhor conseguiria fazer isso? Ora, professor, claro que sim. Vou precisar de um pouco de tempo para convencer minha esposa. E, ao dizer isso, deu uma discreta risadinha, olhando de lado timidamente para cada um dos 3 interlocutores. Mas parece que posso conseguir isso. Então, estamos combinados, Seldon concluiu, em tom incisivo. Você entrará para o projeto de psicohistória. Eu lhe garanto, Dr. Alurin, que essa é uma decisão da qual não irá se arrepender. Wanda, Settim, Seldon disse, dirigindo-se aos 2, após a saída de Bor Alurin, esta é uma excelente novidade. Com que rapidez vocês acham que conseguirão encontrar mais mentálicos? Asterisco, asterisco, asterisco. Levamos mais de um mês para localizar Bor, meu avô. Não podemos prever a frequência com que iremos encontrar mais pessoas como ele. Para ser sincera, ficar andando circulando está nos afastando do nosso trabalho com o primeiro radiante e também está nos distraindo. Agora que tenho Settim com quem falar, a comunicação verbal me parece um tanto grosseira, muito estridente. O sorriso de Seldon se desmanchou. Ele tinha receado ouvir isso. À medida que Wanda e Palver cultivavam e aperfeiçoavam suas habilidades mentais, a tolerância de que dispunham para a vida normal diminuía proporcionalmente. Não deixava de fazer sentido. Sua capacidade de manipular mentalmente outras pessoas distanciava-os delas. Wanda, Settim, acho que está na hora de eu contar mais para vocês das ideias que Hugo Amaril teve anos atrás, e também lhes falar sobre o plano que elaborei com base naquelas ideias. Eu não tinha conseguido formulá-lo adequadamente até agora porque antes deste momento as peças não estavam todas no lugar. Como vocês sabem, Hugo achava que devíamos estabelecer 2 fundações, uma funcionando como um plano reserva da outra. Era uma ideia brilhante, e eu gostaria muito que Hugo tivesse vivido mais tempo para vê-la concretizada. Seldon então fez uma breve pausa e soltou um melancólico suspiro de saudade. Mas estou divagando. Há 6 anos, quando tive certeza de que Wanda era mentálica, ou tinha essa capacidade de mobilizar outras mentes, ocorreu-me que não apenas deveríamos ter 2 fundações como elas também deveriam ser de natureza distinta. Uma seria constituída de cientistas físicos, os enciclopedistas serão um grupo pioneiro deste tipo, em términos. A outra seria composta pelos verdadeiros psicohistoriadores, os mentálicos, vocês. É por isso que fiz tanta questão de que achassem mais pessoas como vocês. Bom, em resumo é isto, a segunda fundação deve ser secreta. Sua força residirá em seu sigilo, em sua onipresença e onipotência telepática. Vejam, há alguns anos, quando se tornou evidente que eu precisava ter um guarda-costas, dei-me conta de que a segunda fundação deveria ser o guarda-costas forte, silencioso e secreto da primeira fundação. A psicohistória não é infalível. Porém, suas previsões são altamente prováveis. A fundação, especialmente em seus anos iniciais, atrairá muitos inimigos, assim como se dá comigo hoje. Wanda, você e Palver são os pioneiros da segunda fundação, os guardiães da fundação em términos. Mas como, meu avô? Wanda interpelou. Somos apenas 2, quer dizer, 3, contando com Bor, agora. Para proteger a fundação inteira nós iríamos precisar de centenas, de milhares. Encontre tantos quantos forem precisos, minha neta. Você pode fazer isso. E sabe que sim. Agora há pouco, quando contava como tinha feito para encontrar o Dr. Alurin, você disse que apenas tinha parado e emanado uma comunicação para a presença mentálica que estava sentindo e então ele aproximou. Você não está entendendo? O tempo todo insisti para que vocês saíssem pelas ruas, para circular e encontrar mais indivíduos como vocês. Mas isso se mostra difícil e até doloroso para vocês. Agora, percebo que vocês 7 devem se manter reclusos, a fim de constituírem o núcleo da segunda fundação. Dali vocês lançarão as redes no oceano da humanidade. O que o senhor está dizendo, meu avô? Wanda perguntou no murmúrio. Ela havia saído de sua cadeira e estava ajoelhada ao lado de Seldon. Você quer que eu vá embora? Não, Wanda, Seldon explicou, com a voz embargada pela emoção. Não quero que você vá embora, mas essa é a única maneira. Vocês 7 devem se afastar da crua dimensão física de Trantor. Conforme a capacidade mentálica de vocês 2 for ficando mais forte, vocês atrairão mais pessoas com o mesmo poder, e a silenciosa e secreta fundação irá se desenvolver. Nós nos manteremos em contato, naturalmente, de vez em quando. E cada um de nós terá o seu primeiro radiante. Wanda,
Você consegue enxergar a verdade e a absoluta necessidade do que estou dizendo, não consegue? Sim, meu avô, consigo, Wanda respondeu. O que é mais importante ainda é que eu sinto o brilhantismo dessa atitude. Fique tranquilo. Não o desapontaremos. Eu sei que não, Sheldon concluiu, esgotado. Como é que ele podia fazer uma coisa dessas? Como podia mandar embora sua neta adorada? Ela era seu último elo com os dias mais felizes de sua vida, com Dors, Hugo, Reich. Ela era a única outra pessoa de sobrenome Sheldon em toda a galáxia. Wanda, a falta que vou sentir de você será tremenda, Sheldon disse, enquanto uma lágrima escorria lentamente por seu rosto finamente enrugado. Mas, meu avô, Wanda indagou, ao se erguer e ficar ao lado de Palver, preparando-se para sair da sala. Para onde iremos? Onde fica a segunda fundação? Sheldon ergueu os olhos e explicou. O primeiro radiante já lhe deu essa informação, Wanda. A moça fitou Sheldon como se não entendesse essa resposta, e vasculhou a própria memória. Sheldon estendeu o braço e pegou com força a mão de sua neta. Toque a minha mente, Wanda. Está ali. Os olhos de Wanda se arregalaram quando ela entrou em contato com a mente de Sheldon. Estou vendo, ela sussurrou. Seção 33 a 2D17, O Fim da Estrela. Parte 5 Epílogo. Eu sou Ari Sheldon, ex-primeiro-ministro do imperador Cleon I, professor emérito de psicohistória na Universidade de Strelin, em Trantor, diretor do projeto de pesquisa em psicohistória, editor executivo da Enciclopédia Galáctica e criador da Fundação. Tudo isso parece muito impressionante, eu sei. Foram muitas as minhas realizações nestes meus 81 anos de existência, e estou cansado. Reavaliando a minha vida, me pergunto se poderia ou deveria ter feito algumas coisas de outra maneira. Por exemplo, fiquei tão absorto pela imensa abrangência da psicohistória que as pessoas e os acontecimentos que passaram por mim pareceram de menor importância. Talvez eu tenha deixado de fazer alguns ajustes incidentes secundários aqui ou ali que, se tivessem sido feitos, não teriam absolutamente prejudicado o futuro da humanidade, mas poderiam ter melhorado extraordinariamente a qualidade de vida de alguém que me era caro. Hugo, Reich. Não posso evitar de pensar que talvez eu pudesse ter feito alguma coisa para salvar a minha adorada Dors. No mês passado, terminei de gravar os hologramas das crises. Meu assistente, Gal Dornick, os levou para Terminus para supervisionar a instalação dessas informações no cofre Sheldon. Ele tomará todas as providências para garantir que o cofre seja lacrado e que sejam preservadas as devidas instruções para sua abertura, durante as crises. Até lá é claro que já terei morrido. O que irão pensar os futuros habitantes da Fundação quando me virem, ou, para ser mais preciso, quando virem meu holograma, durante a primeira crise, daqui a mais ou menos 50 anos? Será que comentarão minha aparência envelhecida, a debilidade da minha voz, como pareço pequeno, prostrado nesta cadeira de rodas? Será que poderão compreender e valorizar a mensagem que deixei para eles? Ah, tudo bem, não tem muito sentido alimentar essas conjecturas. Como diriam os antigos, a sorte está lançada. Ontem recebi notícias de Gaal. Está tudo indo bem em Terminus. Bora Lurin e os membros do projeto estão prosperando no exílio. Não deveria me vangloriar, mas não posso deixar de sorrir quando me lembro da expressão de satisfação pessoal na cara de Lin Jishen, aquele idiota pomposo, quando ele baniu o projeto para Terminus, há 2 anos. Embora, em última instância, o exílio tenha sido revestido dos ares de um decreto imperial, instituição científica estatal e parte dos domínios pessoais de Sua Augusta Majestade, o imperador, o comissário-chefe nos queria longe de Trantor e dos seus calcanhares, mas não podia aturar a ideia de abrir mão do controle completo da situação. Ainda é uma fonte de prazer secreto saber que fomos Lazeno e eu que escolhemos Terminus para a sede da Fundação. A única coisa que lastimo com relação a Lin Jishen foi não termos podido salvar a Giz. O imperador era um bom homem e um líder nobre, mesmo que só fosse imperial no nome. Seu erro foi ter acreditado em seu título. A Comissão de Segurança Pública não tolerou a expansão da independência imperial. Muitas vezes me pego pensando no que teria sido feito de Agiz. Será que o mandaram para o exílio em algum dos mais remotos mundos exteriores ou assassinaram? Como foi com Cleon? O menininho que hoje ocupa o trono é um imperador marionete perfeito. Obedece a todas as sugestões que lhe são sussurradas ao pé do ouvido por Lin Jishen e imagina que é um verdadeiro estadista em formação. O palácio e as coreografias da vida imperial não passam de brinquedos com os quais ele se entretém, num jogo fantástico e grandioso. E o que farei agora? Uma vez que Gaal foi de vez para se integrar à equipe em Terminus, estou completamente sozinho. De vez em quando Wanda me dá notícias.
O trabalho no fim da estrela continua seu curso. Na última década, ela e Setting acrescentaram mais de uma dezena de mentálicos à sua equipe. Seu poder cresce cada dia mais. Foi o contingente que atua no fim da estrela, a minha fundação secreta, que forçou Lin Jishen a despachar a enciclopédia para términos. Sinto falta de Wanda. Já se passaram muitos anos desde a última vez em que a vi, em que me sentei em silêncio ao lado dela e segurei sua mão. Quando Wanda partiu, ainda que estivesse atendendo a um pedido meu, achei que fosse morrer de um ataque do coração. Essa deve ter sido a decisão mais difícil que tive de tomar na vida e, embora eu nunca tivesse dito isso a ela, quase rescindi essa ordem. Mas, para que a fundação pudesse ter êxito, era necessário que Wanda e Setting fossem para o fim da estrela. A psicohistória decretou que assim fosse. Então, no final das contas, talvez não tenha sido de fato minha decisão. Ainda venho aqui todos os dias, a minha sala no prédio da psicohistória. Lembro-me de quando estas instalações estavam cheias de gente, dia e noite. Às vezes, sinto que está repleta de vozes, as vozes daqueles que já se foram há muitos anos, minha família, alguns alunos, colegas, mas as salas estão vazias e silenciosas. Os corredores ecoam o ruído que o motor da minha cadeira de rodas produz. Acho que eu deveria desocupar o prédio, devolvê-lo à universidade para que fosse usado por outro departamento. Mas, por algum motivo, é muito difícil abrir mão deste edifício. São tantas as recordações. A única coisa que me restou agora é isto, meu primeiro radiante. Ele é o meio pelo qual a psicohistória pode ser computada, por meio do qual cada equação do meu plano pode ser analisada, tudo dentro deste pequeno e extraordinário cubo negro. Aqui sentado, com este dispositivo de aparência enganadoramente simples na palma da minha mão, gostaria de tê-lo mostrado a R. Daniel Olival. Mas estou sozinho e só me basta fechar um circuito para que as luzes deste gabinete se apaguem. Instalado em minha cadeira de rodas, o primeiro radiante é ativado e suas equações se espalham no ar à minha volta, em seu esplendor tridimensional. A um olhar não treinado, esses floreios multicoloridos não pareceriam mais do que uma massa confusa de formas e números, mas para mim, Hugo, Wanda e Gaal é a psicohistória ganhando vida. O que vejo diante dos meus olhos, à minha volta, é o futuro da humanidade. 30.000 anos de possível caos, comprimidos num único milênio. Essa mancha, que a cada dia brilha com mais fulgor, é a equação términos. E ali, distorcidos de maneira irreparável, estão os números de Trantor. Mas eu consigo ver, sim, brilhando suavemente, mas de maneira constante, a luz de uma esperança, no fim da estrela. Isto foi o trabalho da minha vida inteira. Meu passado, o futuro da humanidade. A fundação, tão linda, tão cheia de vida. E nada pode. Dors. Seldon, Ari, foi encontrado morto, debruçado sobre sua escrivaninha na sala que ocupava na Universidade de Strelin em 12.069 Exempligratia, 1 EF. Ao que parece, até seus últimos instantes Seldon trabalhou nas equações de sua psicohistória. Seu primeiro radiante, ativado, foi encontrado na palma de sua mão. Segundo instruções que havia deixado, o instrumento foi despachado para seu colega Gaal Durnik, que havia recentemente migrado para Terminus. O corpo de Seldon foi lançado ao espaço, também obedecendo a instruções que ele havia deixado. O funeral oficial em Trantor foi simples, embora muitos tivessem comparecido. A presença do velho amigo de Seldon e antigo primeiro-ministro Eto Demerzeu no velório é digna de nota. Demerzeu não era visto desde seu misterioso desaparecimento, logo após a conspiração joranumita, durante o reinado do imperador Cleon I. As tentativas da Comissão de Segurança Pública de localizar Demerzeu nos dias subsequentes ao funeral de Seldon foram infrutíferas. Wanda Seldon, a neta de Ari Seldon, não presenciou a cerimônia. Disseram que estava inconsolável e que se recusava a participar de qualquer evento público. Até os dias de hoje, seu paradeiro permanece desconhecido. Tem sido comentado que Ari Seldon deixou esta vida tal qual a viveu, pois morreu com o futuro que havia criado desdobrando-se ao seu redor. Enciclopédia Galáctica. Fim do livro. Sobre o autor Isaac Asimov nasceu em Petrovich, Rússia, em 1920. Naturalizou-se norte-americano em 1928. O bom doutor, como era carinhosamente chamado por seus fãs, escreveu e editou mais de 500 livros, entre os quais O Fim da Eternidade, Os Próprios Deuses e a série Fundação, contemplando a trilogia e outros 4 títulos que ampliam a saga, além das histórias de robôs. Asimov alcançou sucesso não apenas com suas mundialmente famosas obras de ficção científica, mas também com tramas de detetive e mistério, enciclopédias, livros didáticos,
textos autobiográficos e uma impressionante lista de artigos sobre os mais variados aspectos da ciência. Morreu na cidade de Nova York em 1992.